história do rádio brasileiro, contada através do arquivo da Rádio Guaíba. Apresentação Luiz Magno. Alô, meus amigos, mais uma vez estamos chegando aqui com o nosso arquivo Guaíba em 101,3 FM, 720 AM, no mundo inteiro em guaíba.com.br. Neste final de semana vamos relembrar especiais produzidos pela Rádio Guaíba por ocasião das eleições de 1982, em que houve uma unificação de pleitos. Foi a eleição a governador do estado, senador, uma das vagas, deputados estaduais e federais, bem como prefeitos e vereadores nos municípios gaúchos, exceto a capital Porto Alegre, a eleição apenas a vereança e também as chamadas áreas de segurança nacional, que ainda existiam por conta do regime militar. Vamos relembrar esses especiais produzidos ao longo daquele ano e que tiveram a apresentação de Rui Strelov. A partir de agora, Guaíba nas eleições, edição eleitoral, do pleito de 1982. Guaíba, Caldas Júnior e Sul Brasileiro, voto por voto. Pesquisa e reportagem contando a história dos políticos do voto e das eleições. Produção de Edson Chaves Filho, narração Rui Strelov, sonoplastia Fernando Veronese e montagens de Anacleto Písio. Em matéria de representatividade, as eleições no período colonial brasileiro não tinham a menor significação, e assim foi até o Império. A partir da proclamação da independência, o príncipe Dom Pedro I, pressionado, convoca a Assembleia Nacional Constituinte para elaborar a primeira Carta Magna do país. Temendo, entretanto, que seus poderes fossem reduzidos, dissolve-a e outorga à nação uma Carta Constitucional. As primeiras instruções eleitorais brasileiras previam eleições censitárias, isto é, subordinadas à renda do cidadão, que classificavam os eleitores em 3 graus. Os eleitores de primeiro grau e que elegiam o colégio eleitoral deveriam comprovar uma renda anual não inferior ao valor de 150 alqueires de farinha de mandioca. Para tornar-se eleitor de segundo grau, era exigida uma renda de 250 alqueires de mandioca. Para os deputados, renda de 500 alqueires e senadores 1.000 alqueires. Exigia-se também a qualidade de proprietário, foreiro ou rendeiro por longo prazo de bens de raízes rurais, de fábricas ou de qualquer estabelecimento industrial. A primeira reforma eleitoral de vulto ocorreu em 19 de setembro de 1855, com o decreto 842, promulgado durante a vigência do chamado Gabinete de Conciliação do Marquês do Paraná. Foram instituídos pelo decreto distritos ou círculos eleitorais que não eliminavam as barreiras do voto censitório, mas facilitavam o acesso das oligarquias locais, eventualmente na oposição provincial. Naquela época, existiam apenas os partidos conservador e liberal, que na verdade, pelo tipo de eleições existentes, não representavam de fato os interesses do povo. A primeira fase do Império Brasileiro caracterizou-se pela eclosão de inúmeras revoltas regionais. Mas foi no Rio Grande do Sul que surgiu, segundo os historiadores, a mais grave e dramática rebelião política de toda a história do Brasil: a Revolução Farroupilha. Uma das principais causas dessa revolução era econômica: a insatisfação dos pecuaristas gaúchos com a política fiscal do Império. No entanto, uma análise em termos políticos da Revolução, um dado é praticamente omitido pelos analistas, conforme explica a doutora em História, Helga Piccolo. Eu acho que a Revolução Farroupilha, embora tenha ocorrido entre 1835 e 1845, são seus marcos, não é isso? A Revolução Farroupilha, no caso específico do Rio Grande do Sul, ainda faz parte do processo de descolonização. Eu entendo que a Revolução Farroupilha não pode ser desvinculada do próprio processo de independência. O discurso ideológico, por exemplo, de um Bento Gonçalves, deixa muito claro que ele não se dispõe a um entendimento com as autoridades que representam o governo central, e no caso eu acho que aí é um dado também para nós discutirmos, a questão do presidente da província nomeado, não é? Como era na época. Biônico. Biônico, não é isso? Quer dizer, era um presidente de província que não era escolhido pela província, e sim, ele nos era imposto, não é? Pelo governo central, não é? Então,
não é? O Bento Gonçalves, no seu discurso, ele disse que não era possível, não é, um entendimento com as autoridades que representavam este governo central e que era fundamentalmente o presidente da província, porque essas autoridades ainda estavam, não é, muito ligadas aos elementos de origem portuguesa que de uma certa maneira ainda dominavam amplos setores da economia. A última lei eleitoral do Império foi sancionada em 1887 e nada acrescentou ao sistema existente. Com a República, o Brasil ingressou numa nova fase em vários aspectos, inclusive no que diz respeito à legislação eleitoral. As primeiras inovações nessa área decorrem da promulgação da nova Constituição de 1891. A partir daí, é eliminado o voto censitário e a eleição em 2 turnos. Além disso, é adotado o sistema de eleições diretas para todos os cargos eletivos. Surge, porém, a figura do curral eleitoral, onde os eleitores tinham seu voto subordinado às preferências do patrão ou coronel. A inexistência de uma justiça eleitoral favorecia amplamente a difusão do coronelismo. A fraude era praticada abertamente. No princípio da década de 1920, as populações urbanas começaram a lutar por uma modificação no sistema, pois sua representatividade se esvaecia diante do predomínio dos agricultores respaldados no coronelismo. Nos 3 estados mais adiantados, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, os municípios tinham seus chefes políticos ou coronéis urbanos. Aqui se destacavam os Osório, Flores da Cunha, Neves, Paim e os Vargas. No entanto, era incontestável o predomínio de Júlio de Castilhos e de Borges de Medeiros, embora a forte oposição. 2 campos estavam definidos: o dos republicanos, ou chimango, em torno de Júlio de Castilhos, partidários do presidencialismo autoritário, e os federalistas, ou maragatos, que se unem ao redor de Silveira Martins para a defesa de um liberalismo parlamentarista. O choque dessas facções consuma-se na Revolução de 1893. A guerra armada pelo poder prosseguiria em 1923. Nas eleições estaduais desse ano, os remanescentes do federalismo ameaçam a hegemonia de Borges de Medeiros. Os maragatos agruparam-se em torno da Aliança Libertadora. Somente a intervenção federal do presidente Arthur Bernardes em 1923 quebra o poder de Borges de Medeiros, obrigando-o a modificar o item constitucional que permite a reeleição. No segmento de amanhã, a história das eleições a partir de 1930. Com a Revolução de 1964, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco é indicado para a presidência da República. Abriu-se um período de governo apoiado por atos institucionais. O número 1 previa a eleição indireta do presidente e a cassação de mandatos, além da suspensão de direitos políticos. O ato institucional número 2 extinguiu em 1965 os partidos políticos. A Revolução criou outros 2, a Aliança Renovadora Nacional, a Arena, de sustentação do governo, e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, de oposição. O 5º e último Código Eleitoral do Brasil foi sancionado pela Lei 4.737 de 15 de julho de 1965, com 383 artigos, aos quais se junta a Lei das Sublegendas, de 1968, e a Lei Complementar número 5 de 1970, sobre inelegibilidades, e a Lei Orgânica dos Partidos Políticos de 1971. O principal autor do atual Código Eleitoral é o ex-ministro Milton Campos, que com ele promoveu uma ampla revisão da legislação eleitoral brasileira. O ato institucional número 3 fixou as normas para as eleições federais, estaduais e municipais de 1966. A 18 de outubro, Castelo Branco decreta o recesso do Congresso. Em dezembro, ele é novamente convocado após o ato institucional número 4 para a votação e promulgação do projeto de Constituição. No dia 24 de janeiro de 1967, era promulgada a 5ª Constituição da República. Ela estabeleceu normas de forma a impedir o ressurgimento de líderes populistas cassados
e instituiu eleições indiretas para a presidência da República. De todos os atos institucionais, porém, o que ficou mais tristemente célebre foi o de número 5. O autor assumido era o então ministro da Justiça, Luiz Antônio da Gama e Silva. Desde sua saída daquela pasta em 1969, ele se impôs um silêncio que só foi rompido nas vésperas da revogação do AI-5 em 1978. Segundo ele, em fins de 1968, o clima no país era de insegurança e intranquilidade. Os discursos pronunciados na Câmara dos Deputados por Márcio Moreira Alves e Hermano Alves, atacando as Forças Armadas, agravou a situação, provocando uma crise político-militar muito séria. O presidente Costa e Silva convocou o Congresso em caráter extraordinário para votar a licença para processar os dois parlamentares. A medida irrita muitos arenistas que anunciaram seu voto contra o pedido. Mesmo aprovada na Comissão de Justiça, a licença é rejeitada em plenário no dia 11 de dezembro. As reuniões começam a se suceder em todo o país. No dia 13, o ministro Gama e Silva, após contatos com chefes do Exército, Marinha e Aeronáutica, decidiu elaborar um instrumento que, retomando o processo revolucionário, assegurasse a ordem e a paz em todo o país. Ele redigiu 2 projetos de ato institucional. O segundo, considerado mais brando, se tornou o ato institucional número 5. À noite, o locutor da então Agência Nacional lê a proclamação do ministro da Justiça. Quando termina a leitura do AI-5, os parlamentares começam a deixar silenciosamente o Congresso. Em maio de 1969, Costa e Silva pediu a seu vice-presidente Pedro Aleixo que elaborasse um projeto de emenda constitucional. Por influência de Gama e Silva, ele foi ajudado por um grupo de juristas. Em finais de agosto, o presidente adoece acometido de trombose. Pedro Aleixo tem seu nome vetado pelas Forças Armadas para assumir o cargo. Provavelmente eram a resposta às posições tomadas pelo vice-presidente de pedir a liberalização e a extinção do AI-5. No último dia de agosto, surge o AI-12, formalizando a transferência do Poder Executivo para os ministros da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Um mês depois, o general Emílio Garrastazu Médici é escolhido para ocupar a presidência do país. Fulminado por um infarte, Costa e Silva morreu em 17 de dezembro de 1969. O governo Médici iniciou com promessas de democratização, logo desmentidas pela defesa intransigente do AI-5 e o cancelamento das eleições diretas para governos estaduais em 1970. Aquele ano mostrava-se promissor para o governo e para a Arena. A conjuntura econômica era favorável. A crise do petróleo não tinha eclodido e o Brasil conquistara definitivamente a taça Jules Rimet, sagrando-se tricampeão mundial de futebol. O MDB foi massacrado nas eleições de 15 de novembro. A Arena conseguiu 220 cadeiras na Câmara dos Deputados e o MDB 90. No Senado, a Arena obteve 39 cadeiras contra 7 do MDB. 2 anos mais tarde, através da emenda constitucional número 2, o presidente marcava eleições diretas para os governos estaduais em 3 de outubro de 1974. Em janeiro desse ano, a Arena homologou os nomes dos generais Ernesto Geisel e Adalberto Pereira dos Santos para a presidência e vice-presidência da República. As eleições de 15 de novembro de 1974 foram livres, como não se via há muito tempo. O MDB cresceu. Conquistou a maioria nas assembleias legislativas de São Paulo, Rio Grande do Sul e Guanabara, elegendo 16 senadores contra 6 da Arena. A derrota foi creditada à falência do chamado milagre brasileiro, e não ao presidente Geisel, que tinha assumido há apenas 8 meses. Mas em março de 1977, a pretexto de que o MDB não aceitaria o projeto de reforma do judiciário proposto pelo governo, Geisel fecha o Congresso e, através do AI-5, edita o pacote de abril. Com isso, impôs a reforma do judiciário, tornou indiretas as eleições dos governadores previstas para o ano seguinte, ampliou os colégios eleitorais para esse fim,
tirando as possibilidades do MDB de chegar aos governos estaduais. Além disso, criou os senadores biônicos, diminuiu o quórum para aprovação de emendas constitucionais, permitindo à Arena aprová-las sem o concurso do MDB. Ampliou a Lei Falcão e reduziu o prazo para desincompatibilização dos candidatos. A 11 de julho do mesmo ano, o ex-assessor de imprensa de Geisel, Humberto Barreto, fez a sua discutida declaração apoiando o nome do chefe do SNI, general João Batista Figueiredo, para a sucessão presidencial. Apesar da polêmica criada, Figueiredo teve seu nome confirmado por Geisel para substituí-lo. O governador Aureliano Chaves, de Minas Gerais, foi indicado para vice. Nas eleições de 15 de novembro, o MDB ganha no número de votos e elege senadores nos estados onde há predominância da cidade sobre o campo. Em 15 de março de 1979, o general Figueiredo toma posse na presidência. Já no primeiro ano do seu governo, Figueiredo encaminha ao Congresso o projeto de anistia política que foi sancionado em 28 de agosto de 79. Em 1980, sob a alegação de evitar a coincidência, são transferidas as eleições municipais para este ano. Em 1982, no entanto, serão realizadas eleições para 6 cargos executivos e legislativos: vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, senador e governador. A Igreja, em especial a católica, tem tido ao longo dos anos uma participação marcante nas eleições. Pode-se até afirmar que esta participação confunde-se com a própria história política do Brasil. Neste ano, por exemplo, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil distribuiu 90 mil cópias de sua carta pastoral às suas comunidades e instituições. Sem caráter partidário, o documento tem o objetivo de levar à reflexão sobre a importância do voto consciente. A carta pastoral da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil lembra que eleições se fazem para melhorar a vida da população. Em 1978, a Regional Sul 3 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil lançou a Cartilha de Educação Política, também buscando esclarecer o povo sobre a importância do pleito e a necessidade de uma maior conscientização sobre o fato. A cartilha, assinada por 20 bispos, teve seus 35 mil exemplares distribuídos entre o clero e organizações católicas, além de ter sido colocada à venda. O documento da CNBB foi dividido em 9 temas, onde eram levantadas questões sobre aspectos da vida política e social de todos os cidadãos. Os bispos salientavam que, sendo o homem um todo complexo, com exigências temporais e espirituais, individuais e sociais, a fé deve orientar a vida humana em todas as suas múltiplas atividades. Entre estas, situam-se as atividades políticas, decorrentes da própria natureza do homem, criado por Deus como um ser social, responsável pelo convívio e a promoção da comunidade na qual ela se insere. Na verdade, a Igreja Católica decidiu assumir uma posição mais enérgica sobre a orientação dos eleitores cristãos após a aprovação da Lei do Divórcio pelo Congresso. A materialização dessa posição foi a Cartilha de Educação Política. Paralelamente, no entanto, os bispos que aprovaram a divulgação do documento também decidiram distribuir um folheto relacionando os senadores e deputados federais da Arena e do MDB que votaram favoravelmente e contra a implantação do divórcio no Brasil. A proclamação do arcebispado tinha como argumento o fato de que não se pode dar o direito de decidir a candidatos que, por suas atitudes e posições já comprovadas, vão agir e decidir contra as nossas próprias ideias e convicções. E lembrava que foi exatamente o que aconteceu em nosso país com a lei do divórcio. Certos deputados votaram a favor do divórcio, sabendo que seus eleitores eram contra. A mais forte participação da Igreja em anos eleitorais, entretanto, ocorreu em 1954, com a Liga Eleitoral Católica, órgão do Episcopado Rio-Grandense para orientar o exercício do voto. Em 1956, Juscelino Kubitschek tomou posse como novo presidente da República, optando por um governo que promovesse o progresso rigorosamente dentro dos preceitos constitucionais. Ele cumpriu seu mandato até o fim, deixando como obra máxima a capital do país,
hoje Brasília. Antes de deixar o cargo, presidiu como magistrado a campanha de sucessão. Em 1961, Jânio Quadros tomou posse como presidente, mas renunciou depois de 7 meses de governo, num episódio considerado até hoje muito nebuloso. O vice-presidente João Goulart assumiu com o apoio de um movimento civil, embora algumas restrições das Forças Armadas. Esse descontentamento eclodiu em 31 de março de 1964, 2 anos antes de expirar o mandato de Jango. O início do período pós-revolucionário será o tema do próximo segmento, dentro de meia hora. O Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco foi o primeiro presidente indicado pela Revolução de 1964. Abriu-se com ele um período de governo apoiado por atos institucionais. O número 1 fixou a eleição indireta do presidente, prevendo a cassação de mandatos e a suspensão de direitos políticos. O AI-2 extinguiu em 1965 os partidos políticos. Outros 2 foram criados pela Revolução, a Arena de Sustentação do Governo e o MDB de oposição. Também em 1965 foi sancionado o 5º e último Código Eleitoral do Brasil. A ele se juntaram a Lei das Sublegendas de 1968, a Lei Complementar número 5, sobre inelegibilidades de 1970 e a Lei Orgânica dos Partidos de 1971. O principal autor do atual Código Eleitoral é o ex-ministro Milton Campos. O ato institucional número 3 fixou as normas para as eleições federais, estaduais e municipais de 1966. A 18 de outubro, Castelo Branco decretou o recesso do Congresso. Em dezembro, ele era novamente convocado após o AI-4 para votação e promulgação do projeto de Constituição. No dia 24 de janeiro de 1967, era promulgada a 5ª Constituição da República. Ela estabeleceu normas visando a impedir o ressurgimento de líderes populistas cassados e instituiu eleições indiretas para a presidência da República. De todos os atos institucionais, porém, o que ficou mais tristemente célebre foi o de número 5. O autor assumido era o então ministro da Justiça, Luiz Antônio da Gama e Silva. Segundo Gama e Silva, em fins de 1968, o clima do país era de insegurança e intranquilidade. Os discursos pronunciados na Câmara dos Deputados por Márcio Moreira Alves e Hermano Alves, atacando as Forças Armadas, agravou a situação, provocando uma crise político-militar muito séria. O presidente Costa e Silva convocou o Congresso em caráter extraordinário para votar a licença para processar os 2 parlamentares. A medida irrita muitos arenistas que anunciaram seu voto contra o pedido. Mesmo aprovada na Comissão de Justiça, a licença é rejeitada em plenário no dia 11 de dezembro. 2 dias depois, o ministro Gama e Silva, após contatos com chefes do Exército, Marinha e Aeronáutica, decidiu elaborar um instrumento que, retomando o processo revolucionário, assegurasse a ordem e a paz em todo o país. Ele redigiu 2 projetos de ato institucional. O segundo, considerado mais brando, se tornou o AI-5. No próximo segmento, daqui a meia hora, a continuação dos governos militares. Em agosto de 1969, o presidente Costa e Silva foi acometido de trombose e afastado. O vice-presidente Pedro Aleixo tem seu nome vetado pelas Forças Armadas para assumir o cargo. Provavelmente eram a resposta às posições tomadas por Aleixo de pedir a liberalização e a extinção do AI-5. No último dia de agosto, surgiu o AI-12, formalizando a transferência do poder executivo para os ministros da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Um mês depois, o general Emílio Garrastazu Médici era escolhido para ocupar a presidência do país. Fulminado por um infarte, Costa e Silva morreu em 17 de dezembro de 1969. O governo Médici iniciou com promessas de democratização, logo desmentidas pela defesa intransigente do AI-5 e o cancelamento das eleições diretas para governos estaduais em 1970. Nas eleições de 15 de novembro daquele ano, o MDB foi massacrado nas urnas. A Arena conseguiu 223 cadeiras na Câmara dos Deputados e o MDB 90. No Senado,
a Arena obteve 39 cadeiras contra 7 do MDB. 2 anos mais tarde, através da emenda constitucional número 2, o presidente marcou eleições diretas para os governos estaduais em 3 de outubro de 1974. Em janeiro de 1974, a Arena homologou os nomes dos generais Ernesto Geisel e Adalberto Pereira dos Santos para a presidência e vice-presidência da República. Nas eleições daquele ano, o MDB cresceu, conquistando maioria em assembleias legislativas e elegendo 16 senadores contra 6 da Arena. Em março de 1977, a pretexto de que o MDB não aceitaria o projeto de reforma do judiciário proposto pelo governo, Geisel fechou o Congresso e, através do AI-5, editou o Pacote de Abril. Com isso, impôs a reforma do judiciário, tornou indiretas as eleições dos governadores previstas para o ano seguinte e ampliou os colégios eleitorais para esse fim, tirando as possibilidades de o MDB chegar aos governos estaduais. Além disso, criou senadores biônicos, diminuiu o quórum para aprovação de emendas constitucionais, permitindo à Arena aprová-las sem o concurso do MDB, e ampliou a Lei Falcão. Em julho de 1977, o ex-assessor de imprensa de Geisel, Humberto Barreto, fez a sua discutida declaração, apoiando o nome do chefe do SNI, general João Batista Figueiredo, para a sucessão presidencial. Apesar da polêmica criada, Figueiredo teve seu nome confirmado por Geisel para substituí-lo. O governador Aureliano Chaves, de Minas Gerais, foi indicado para vice. Nas eleições de 15 de novembro de 1978, o MDB ganhou no número de votos e elegeu senadores nos estados onde há predominância da cidade sobre o campo. Em março de 1979, o general Figueiredo tomou posse na presidência. Já no primeiro ano de seu governo, ele sancionou o projeto de anistia política. Em 1980, porém, sob a alegação de evitar a coincidência, foram transferidas as eleições municipais para este ano. Neste 15 de novembro, entretanto, estão sendo realizadas eleições para 6 cargos executivos e legislativos. No próximo segmento, dentro de meia hora, vamos abordar os antigos partidos, começando pelo PSD. O PSD, Partido Democrático Social, foi constituído por inspiração de Getúlio Vargas após o lançamento em março de 1945 da candidatura do general Eurico Gaspar Dutra à presidência da República. Naquele ano, quando se estruturava o sistema partidário e posteriormente eleições, os canais de ligação entre o Estado Novo e as forças sociais estavam ainda assegurados. O peso da estrutura do Estado Novo na política posterior vem sendo acentuada na literatura. Os autores tendem a reafirmar a importância da máquina governamental no período pós-1945. O PSD se colocou como herdeiro direto desta estrutura, pois congregava em sua origem predominantemente aqueles homens que tinham sido governo até então. O trato com a coisa pública, o conhecimento dos canais de ligação com diferentes esferas do governo, a familiaridade com o poder, marcaram essa geração de políticos. No seu trabalho sobre os partidos nacionais, o historiador Paulo Roberto Mota caracteriza o PSD como uma continuação do conservadorismo republicano não reformista, em cuja composição predominavam os senhores da terra. Lúcia Lippe de Oliveira, da Fundação Getúlio Vargas, afirma que o PSD foi um partido federativo, organizado com base nas máquinas políticas estaduais que se enraizaram com o Estado Novo. Como exemplo, pode-se citar que Agamenon Magalhães, em Pernambuco, Fernando da Costa, em São Paulo, Amaral Peixoto, no Rio de Janeiro, e Nereu Ramos, em Santa Catarina, entre outros, foram interventores no Estado Novo e fundadores do PSD em 1945. Após 1945, o PSD soube manter um estilo de dominação das burocracias estaduais e federal e o controle da política municipal na grande maioria dos estados. Além disso, sustentou uma maioria simples no Congresso Nacional durante todo o período de 1946 até 1964. O partido apenas perdeu o controle do poder executivo em 2 períodos curtos. 15 meses entre 1954 e 1955, após o suicídio do então presidente Getúlio Vargas, e 7 meses em 1961, durante a presidência de Jânio Quadros.
Embora tenha começado grande, aos poucos o PSD foi perdendo adesões, mesmo que ao longo de sua existência tenha deixado a marca de partido poderoso, tanto eleitoral como institucionalmente. Um levantamento das estatísticas eleitorais mostra que em apenas 2 períodos houve decréscimo maior da votação do partido. O primeiro durante o governo dito PCdista do general Dutra, e o segundo entre os anos finais do governo Juscelino Kubitschek e o período parlamentarista do governo Goulart. No próximo segmento, dentro de meia hora, a UDN. Em 28 de fevereiro de 1945, o então presidente Getúlio Vargas baixou um ato adicional à Constituição de 1937, segundo o qual o processo eleitoral seria reativado com a eleição de nova Assembleia Nacional Constituinte. Antes da regulamentação do ato adicional, entretanto, várias facções pré-partidárias começaram a se organizar. Em 7 de abril de 1945, um agrupamento bastante eclético de forças de oposição se reuniu na sede da Associação Brasileira de Imprensa, no Rio de Janeiro, para estabelecer uma frente antigetulista. A ata dessa reunião revela 4 grupos distintos entre os presentes. Políticos do período pré-1930, oligárquicos, como Arthur Bernardes e Júlio Prestes, e alguns dos seus inimigos na Revolução, ex-tenentes como Eduardo Gomes e Juracy Magalhães. Dissidentes dos golpes de 30 e o 37, como Virgílio de Melo Franco, Flores da Cunha, Pedro Aleixo e Ademar de Barros, a esquerda socialista de João Mangabeira, Hermes Lima e Domingos Velasco, e um membro do Partido Comunista, Astrogildo Pereira. E finalmente representantes das oligarquias rurais do Nordeste, como Hernani Sátiro, Virgílio Távora e João Cleófas. Desta ampla e heterogênea frente antigetulista emergiu a União Democrática Nacional, UDN. Na UDN, a ambiguidade parece uma evidência. Dos idealistas democratas de 1945 aos adeptos do AI-5, do purismo do lenço branco ao populismo da vassoura de Jânio Quadros, a trajetória da UDN é marcada por contradições várias. Pode-se afirmar, porém, que embora tenha surgido como um movimento, a UDN organizou-se como partido e não apenas como uma facção em luta pelo poder ou um grupo de pressão. Relevando-se os efêmeros momentos no poder, é possível resumir a história da UDN enquanto partido de oposição em 3 fases, intimamente relacionadas, porém distintas na prioridade ao objeto da luta política. São elas a fase de oposição sistemática a Getúlio Vargas e seus seguidores, sobretudo contra a política social e a intervenção na economia. A fase das campanhas pela moralização administrativa, em oposição aos interesses prioritários dos adversários, PSD e PTB, o que culminaria com o apoio Jânio Quadros. E a fase do combate à infiltração comunista. Candidato udenista à presidência da República em 1945, o brigadeiro Eduardo Gomes foi o mais importante membro do partido no início de sua existência. Com efeito, o nome de Eduardo Gomes estava tão ligado ao UDN que, para muitos historiadores, ela era o partido do brigadeiro. Quanto à participação eleitoral, os resultados dos pleitos mostram que a UDN manteve o 2º lugar na Câmara dos Deputados, com o PSD sempre majoritário, de 1945 a 1962, quando perdeu para o PTB. A UDN também elegeu sozinha, ou em coligação, vários governadores, sobretudo no Nordeste. Dentro de meia hora, o PTB será o nosso tema. Em agosto de 1945, com o início da chamada redemocratização do Brasil, o então presidente Getúlio Vargas promoveu a fundação de um novo partido político, o PTB. Isto ocorreu antes que ele fosse deposto pela coligação militar e civil da UDN e do PSD. Fundamentalmente, a legenda tinha em seu bojo dirigentes sindicais trabalhistas, elementos do Ministério do Trabalho e alguns empresários nacionalistas. A intenção de Getúlio ao criar o partido era zelar pela herança trabalhista do seu governo e servir de instrumento para assegurar sua atuação política no futuro. Já nas eleições parlamentares seguintes, o PTB emergiu como terceira força, elegendo 22 deputados e 2 senadores, um dos quais o próprio Getúlio Vargas. Segundo o historiador Phyllis Patterson, no PTB, Vargas finalmente atentou para institucionalizar sua grande popularidade entre as massas e trabalhadores organizados,
unindo ambos dentro do âmbito do partido. A ilegalidade do Partido Comunista, a partir de 1948, veio a beneficiar eleitoralmente o PTB. Em muitos casos, comunistas se candidataram sob a bandeira trabalhista. Em outros casos, o Partido Comunista Brasileiro, ainda que na ilegalidade, apoiou ostensivamente candidatos PTBistas. A época iniciava a tendência histórica ao declínio eleitoral dos partidos conservadores tradicionais. O PTB, ao contrário, ascendeu constantemente. Depois do apoio do PC, beneficiou-se dos votos trazidos por Getúlio em 1950. Encetou igualmente um extenso trabalho de organização partidária no nível municipal, aumentando muito o número de cidades nas quais havia algum tipo de organização e representação partidária. Foi beneficiado também pela extensão real do sufrágio a classes sociais, cujos interesses pretendia representar, assim como da crescente mobilização político-eleitoral dessas categorias. O resultado foi um crescimento eleitoral muito rápido. Na realidade, o PTB foi um partido de base gaúcha, de quadros gaúchos e de comando gaúcho. Expandiu-se no Rio de Janeiro no período de João Goulart, graças ao pacto com os partidos de extrema esquerda, mas jamais se pode afirmar que conseguiu uma estrutura sólida em São Paulo, Minas Gerais e outros estados importantes. Em geral, o estilo do PTB foi muito eficaz em termos de promover rapidamente seus adeptos ao Congresso Nacional, ainda muito jovens. Este estilo de recrutamento político, em parte, era devido à expansão muito rápida da sua bancada e o fato de o partido ter sido beneficiado pela proscrição do PCB em 1948. Em 1962, o crescimento do PTB era um fato, ultrapassando a UDN e tornando-se a segunda bancada da Câmara. Mas essa bancada foi dizimada pelas cassações e pelas adesões de trabalhistas ao novo sistema de forças. Como todos os partidos então existentes, o PTB foi extinto em 27 de outubro de 1965. Com a abertura política e a volta do pluripartidarismo, o PTB foi reativado. Mas em seus quadros, hoje quase não existem trabalhistas históricos. Dentro de meia hora, o PCB. A situação político-partidária em 1945, depois de muitos anos de ditadura, caracterizava-se pela existência de um só partido efetivamente nacional, dotado de uma ideologia consistente: o Partido Comunista Brasileiro. Fundado em março de 1922, o PCB soube manter, mesmo durante a ditadura, uma estrutura organizacional em todo o país, ancorada nas capitais e nas principais cidades. Ele foi muito ativo a partir de 1934 como carro-chefe da Aliança Nacional Libertadora. Desde então e até o final da década de 70, o partido foi dirigido pelo ex-tenente Luiz Carlos Prestes, que voltou ao país com a anistia. Em 1980, o poder passou às mãos de Giocondo Dias, então membro do coletivo, como é chamado o corpo dirigente do Partido Comunista Brasileiro. De acordo com Glaucio Soares, doutor em Sociologia pela Universidade da Flórida, um partido trabalhista tem mais a ganhar eleitoralmente estabelecendo-se numa área urbano-industrial do que numa área rural. As diferentes células partidárias não dão o mesmo rendimento eleitoral. O seu estabelecimento em áreas propícias, ainda não trabalhadas politicamente, trazem maiores benefícios eleitorais do que em áreas cuja estrutura de classes é pouco receptiva à ideologia do partido. O PCB parece ter levado este raciocínio em consideração, pois seus esforços entre 1945 e 1947, quando esteve legalizado, foram mais no sentido de solidificar suas bases em áreas propícias, nas quais já se encontrava instalado, do que ampliar sua rede organizacional a áreas menos propícias. A tradicional rejeição das áreas rurais pela ideologia comunista implicou em que nas zonas rurais, onde foram feitas tentativas de organização partidária, os benefícios eleitorais foram poucos. Embora o partido se opusesse ao governo de Getúlio Vargas no início de 1945, o PCB logo desfez os entendimentos preliminares com a frente antigetulista, passando a reivindicar a continuação dele na presidência. Era o chamado queremismo, cujos slogans eram Queremos Getúlio e Constituinte com Getúlio. Depois da derrubada de Vargas, lançou seu próprio candidato à presidência, Iedo Fiuza, que acumulou 8,7% dos votos.
Apesar de sua curta atuação na legalidade de 45 a 47, o PCB teve um estilo de recrutamento muito marcante. Após eleger 14 deputados e um senador à Assembleia Constituinte de 45, o partido aumentou sua força eleitoral nas eleições de 1947. Naquele ano, o PCB estava em vias de se tornar um partido de âmbito nacional, pois já era a quarta força política do país, depois do PSD, UDN e PTB. Contrariando as tendências dos sistemas partidários da Europa Ocidental, o desaparecimento do PCB não fortaleceu o Partido Socialista Brasileiro. O Partido Comunista Brasileiro dividiu seu apoio clandestino entre candidatos de quase todas as legendas partidárias, de acordo com as posições políticas desses candidatos. Dentro de meia hora, o próximo segmento, o Partido Libertador. O trabalho de organização partidária caracterizou vários partidos. Para competir com as agremiações de contornos nacionais, como o PSD, a UDN e um pouco mais tarde o PTB, começaram a surgir no Brasil em 1945 partidos que tinham muito da filosofia regional, tendo como ponto de partida problemas regionalizados, sem, no entanto, se afastar dos problemas nacionais. Foi o caso do Partido Democrata Cristão, surgido inicialmente em São Paulo, mas contando logo em seguida com o apoio do Paraná e outros estados. Outro caso semelhante é o do Partido Libertador. Nascido com características regionais, o Partido Libertador, já em sua primeira eleição, obteve 51 mil votos no Rio Grande do Sul, de um total nacional de 57 mil. A bancada gaúcha, tendo em vista os resultados daquela eleição, ficou majoritariamente constituída com 3 deputados federais, de um total de 5. Aliás, o PL, embora pequeno frente ao PSD e à UDN, além do PTB, por exemplo, sempre conseguiu fazer-se representar no parlamento durante sua existência. Com suas bases no Rio Grande do Sul, Bahia e poucos outros estados, o Partido Libertador concentrou o recrutamento dos seus 11 deputados entre jornalistas, profissionais de saúde e outros liberais. Com um nível de educação baixo e localismo alto, em sua maioria os parlamentares do PL passaram por carreiras longas e por vias eleitorais. Com raízes históricas republicanas, mas não tão antigas quanto as raízes do Partido Republicano, o Partido Libertador estava fadado a desaparecer nas eleições de 1966, como de fato aconteceu. Tendo como ideólogo Raul Pila, o PL se comportou sempre como um partido conservador. Muitas de suas expressões políticas continuam hoje ainda na vida partidária, representando o PL em outras siglas. Como mais forte característica, o Partido Libertador pregava o parlamentarismo como forma de governo. Esta fórmula, segundo os historiadores, foi aceita pelos demais partidos como válvula de escape para a crise do presidencialismo brasileiro, vivido em 1961, com a renúncia de Jânio Quadros. O efêmero período em que o parlamentarismo existiu no Brasil só foi interrompido com a Revolução de Março, que levou os militares ao poder. O PT é o único partido na história da política nacional que não nasceu de articulações de cúpula, mas surgiu de esforço partindo da base para o topo. Por isso é um partido que pode falar em consulta às bases sem correr o risco de estar mentindo. A partir da mobilização dos trabalhadores metalúrgicos do ABC paulista, surgiu a consciência política que resultou no PT. Em 24 de janeiro de 1979, os metalúrgicos do ABC, interessados em canalizar politicamente sua batalha anual das greves, haviam resolvido criar um partido próprio. A proposta ganhou o apoio do sindicato da categoria em Santo André e o consenso dos participantes do 9º Congresso dos Líderes Sindicais, realizado em Lins, São Paulo. 3 meses depois, eclodiu a mais noticiada greve operária do ABC. E dali, um líder carismático para a classe e hoje presidente do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Desde a sua criação, o Partido dos Trabalhadores avançou muito. Adotando a moderna experiência de organização política das comunidades eclesiais de base da Igreja em São Paulo, o PT conseguiu se estruturar. Essa organização, pode-se afirmar, já se estendeu por todo o país como uma proposta que conseguiu reunir corpos estranhos. É o caso de sindicalistas, como o próprio Lula, ultra-esquerdistas, como Apolônio de Carvalho, e militantes dos grupos Convergência Socialista, Movimento para a Emancipação do Proletariado,
Liberdade e Luta, Ação Popular e Avançar e Luta. No Rio Grande do Sul, o Partido dos Trabalhadores teve duas condicionantes básicas na sua campanha eleitoral: a escassez de recursos financeiros e ainda a pequena implantação no estado, onde tem diretórios em apenas 78 dos 244 municípios. O grande trunfo do PT, porém, segundo seus líderes, foi a formação de núcleos de base como forma de construção partidária. Todos os militantes foram convocados a nuclear filiados em todas as cidades e a expandir a legenda nas localidades onde já estivesse implantada. Um ex-líder sindical como Lula dirige o partido no Rio Grande do Sul. Presidente afastado do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre, Olívio Dutra tornou-se uma expressão nacional do PT, ocupando atualmente a vice-presidência do partido. Como candidato ao governo do estado, Olívio segue a proposta adotada pelo PT em todo o país: levar o programa partidário aos trabalhadores, tendo usado a campanha eleitoral para dar continuidade às lutas sociais e aumentar a organização e a consciência política do povo. No próximo segmento, dentro de meia hora, o PDS, Partido Democrático Social, começou a ser imaginado no final do governo do general Ernesto Geisel. O partido foi concebido no bojo da reforma partidária planejada pelo falecido ministro da Justiça, Petrônio Portela, então coordenador político do governo. Em seus quadros está hoje a maior parte dos ex-militantes da Arena, desaparecida com a reforma partidária. E como antes, é o partido que dá sustentação parlamentar aos atos do Executivo. Desde a sua oficialização em 30 de abril de 1980, o PDS mantém a maioria das duas casas do Congresso, mesmo que em algumas ocasiões essa superioridade tenha sido ameaçada pelas dissidências de parlamentares não tão convictos e adeptos das decisões e propostas governamentais. Por sugestão do seu atual presidente, senador José Sarney, que também foi o dirigente máximo da extinta Arena, o PDS deveria ter se chamado PPB, Partido do Povo Brasileiro. O comando político do governo, com o general Golbery Couto e Silva à frente, não aceitou a sugestão. Prevaleceu a legenda PDS, revelando em última análise uma ligação com o antigo PSD, um partido que sempre esteve no poder. De certa forma, foi uma fórmula encontrada para afastar das semelhanças udenistas que continha a Arena. Isto, no entanto, não impediu que ex-militantes da UDN continuassem sob a mesma sigla partidária. Alguns deles foram inclusive grandes expressões parlamentares e executivas do PDS. No Rio Grande do Sul, o PDS começou sua participação eleitoral inovando. Realizou uma prévia entre os 3 militantes do partido que postulavam a indicação partidária para concorrer ao governo do estado. Nessa iniciativa pioneira, realizada no dia 23 de janeiro deste ano, o deputado Jair Soares venceu a seu colega da Câmara, Nelson Marquesan, e ao vice-governador Otávio Germano. A partir desse episódio, o vencedor teve que enfrentar vários e fortes obstáculos. O primeiro, as consequências das prévias, que deixaram fissuras no partido. Convidando Cláudio Strasburger, que apoiou Marquesan para compor a chapa majoritária como candidato a vice-governador, e recebendo o posterior apoio de Germano, Jair Soares suplantou, até com alguma folga, as dissidências internas do PDS. Depois veio o episódio dos credenciamentos de médicos e hospitais que havia autorizado nos últimos momentos, antes de deixar o Ministério da Previdência e sustados por seu substituto na pasta. Demonstrando capacidade de recuperação, Jair Soares superou os ataques das oposições e hoje usa como uma das suas principais armas justamente a sua longa experiência como executivo. Sua promessa maior como candidato, no entanto, é uma atenção especial para o binômio saúde e educação, seguido prioritariamente pela agroindústria. O PMDB surgiu paralelamente ao PDS e, como seu adversário, se formou a partir dos quadros do seu antecessor, o Movimento Democrático Brasileiro. A começar pela legenda, a qual foi apenas acrescentada a palavra partido. O mesmo ocorreu no comando partidário. Inicialmente presidido pelo senador Oscar Passos, o PMDB cresceu sob o poder de seus velhos líderes. O deputado Ulisses Guimarães, oriundo do extinto PSD, está na presidência do partido há 11 anos, desde a morte de Oscar Passos. Assim também foi nos comandos regionais e municipais, onde os antigos dirigentes do MDB continuaram liderando a legenda do PMDB. Considerado mais uma frente do que propriamente um partido,
o PMDB está abrigando tendências as mais variadas possíveis, visando a um êxito eleitoral neste 15 de novembro. Com Figueiredo no governo, a anistia que trouxe de volta os caçados e o pluripartidarismo, o PMDB assistiu à evasão de vários quadros importantes, mas continuou sendo o mais numeroso partido de oposição. Isto ficou reforçado com a incorporação do Partido Popular, com o que o PMDB ganhou novos espaços, apesar de suas lideranças admitirem que essa união, nitidamente eleitoreira, poderá se desfazer no futuro, talvez não muito longe. Enquanto isso não acontece, o PMDB contará em seus quadros com uma vasta gama de políticos, entre eles ex-governadores, senadores biônicos, políticos caçados e representantes da esquerda radical. O senador Pedro Simão finalmente conseguiu disputar a eleição ao Palácio Piratini pela via direta. A rigor, esta é a terceira tentativa do PMDBista de chegar ao governo do estado. Em 1974 e em 1978, a tentativa do senador foi impedida pela realização de pleitos indiretos. Assim, com eleições pelo voto popular, Pedro Simão surgiu como candidato natural, com uma campanha praticamente pronta. Isto ficou facilitado pela organização herdada do ex-MDB, o que permitiu ao PMDB uma certa vantagem sobre os demais partidos oposicionistas. A partir dessa estrutura, Simão e os demais candidatos PMDBistas dedicaram toda a campanha a destacar a necessidade de mudança da situação atual, lembrando as condições que o partido possui como maior representante da oposição. Em reiteradas vezes, o senador Pedro Simão tem afirmado que seu governo terá como princípios básicos a participação e o controle popular na administração pública. Além disso, haverá integração intersetorial da atividade governamental, programação do desenvolvimento do Estado e retomada do poder pela decisão política pelo governo estadual. O trabalhismo, representado pelo PDT, será o tema do próximo segmento, dentro de meia hora. Logo que voltou ao Brasil, com a anistia política em 1979, o ex-governador gaúcho Leonel Brizola anunciou em dezenas de entrevistas e pronunciamentos o seu principal projeto: criar um partido reformista unindo os velhos dogmas do trabalhismo que animaram o PTB com o socialismo. Essa proposta certamente surgiu durante o longo tempo de exílio no exterior, nos contatos mantidos por Brizola com líderes socialistas europeus, como o português Mário Soares e o alemão Willy Brandt. A Justiça Eleitoral impediu, no entanto, que o ex-governador gaúcho levasse adiante, pelo menos em princípio, o seu projeto original. A sigla histórica passou às mãos de Ivete Vargas, sobrinha neta de Getúlio Vargas, o criador do Partido Trabalhista Brasileiro. O PDT, partido que foi obrigado a improvisar ao perder o PTB, não é um projeto definitivo, segundo afirma o seu líder máximo. A exemplo do Partido dos Trabalhadores, Brizola diz que a proposta do PDT não está circunscrita à mera contabilização de resultados eleitorais. A grande meta é a democracia social, que poderá levar o partido a representar a ponte capaz de promover a transição do trabalhismo para o socialismo. A proposta do PDT passa naturalmente pela convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Isto ficou claro quando o partido conseguiu utilizar uma cadeia nacional de rádio e TV para expor seu programa. Nesta oportunidade, os dirigentes do partido manifestaram preocupação com os problemas do índio, da mulher, do negro, do menor, do jovem e do trabalhador, deixando claro os compromissos do PDT com um elenco de reformas políticas e sociais. É com esse projeto em nível nacional que o PDT de Brizola espera crescer e conseguir estruturação em todos os estados, já que atualmente sua força está concentrada no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. Alceu Colares foi homologado como candidato do PDT ao governo do Rio Grande do Sul, depois de uma disputa antes da convenção com o deputado Getúlio Dias e o ex-deputado Wilson Vargas, que acabou se integrando ao PMDB após ser derrotado. Indicado oficialmente, Colares inaugurou um novo estilo de campanha com caminhadas por todos os locais onde realizava comícios. O seu principal argumento é de que o contato pessoal gera comentários entre parentes e amigos, tendo efeito multiplicador. Nesses contatos, Alceu Colares se apresentou como candidato a governador a partir do trabalhismo histórico, remontado a Vargas,
que propõe a continuidade atualizada na modernização e democratização dos aparelhos do Estado. A finalidade, segundo Alceu Colares, é atingir uma sociedade cada vez mais justa, igualitária, fraterna, de profundo sentido social, que privilegia o ser humano e seu trabalho frente aos interesses do capital. Muito bem, este foi o nosso Arquivo Guaíba, relembrando estes especiais produzidos e apresentados em 1982 para a corrida eleitoral. Quero agradecer por demais a cada um de vocês que esteve conosco, em especial aos trabalhos técnicos de Jefferson Gomes, prometendo voltar no próximo final de semana. Um grande abraço e até lá. Arquivo Guaíba, a história do rádio brasileiro. Apresentação Luiz Magno.